Saiu uma notícia na mídia recentemente mostrando o estigma que é enfrentado nas periferias pelas pessoas com depressão. O título da matéria é "Pobre não pode se dar ao luxo de não sair da cama". E aí eles mostram o relato da Andressa, que já ouviu que sua depressão era frescura e que bastava orar para resolver o problema. Quando Andressa Duvic, de 21 anos, moradora de Guaianazes, na zona leste da capital paulista, confessou a uma conhecida da sua igreja que estava com depressão, ela ouviu da mulher que a doença era uma questão de fé. Ela perguntou para mim: mas você não está orando?", disse Andressa, como se isso fosse um problema espiritual, quando na verdade é mais um problema emocional e até físico e orgânico. Por isso que falam que é frescura, contou a jovem evangélica. A depressão afeta 11 milhões de brasileiros, quase 6% da nossa população, segundo dados de 2015 da Organização Mundial da Saúde. E Andressa encontrou ajuda para lidar com a doença em sessões de terapias gratuitas oferecidas por uma psicóloga. Existem poucos estudos nacionais relacionando depressão e classe social, de acordo com uma pesquisa do IBOP realizada sob encomenda da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. De 10 anos atrás, as classes C e D são as mais vulneráveis à depressão. A pesquisa identificou sintomas depressivos em 25% das pessoas desse extrato social, contra 15% das classes A e B. Essa conclusão é amparada por dados americanos que apontam que pessoas vivendo na pobreza têm o dobro de chances de estarem deprimidas. Esses dados ainda fazem sentido hoje, segundo Teng-Shei Tung, psiquiatra, membro do Conselho Científico da ABRATA, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Problemas de Transtornos Afetivos. Ele acredita que as pessoas pobres sofrem mais com a depressão, pelo menos por causa da falta de acesso aos tratamentos adequados. Como vocês analisam essa questão, Edson? Como é que você analisa? Eu acho interessante porque, se a gente for analisar o que é a depressão em si, é uma questão da tristeza, né? De uma certa insatisfação íntima, de uma desesperança. A pessoa se sente, como é que eu podia dizer, desanimada com as coisas. Então, eu não acho nada absurdo a gente imaginar que realmente o pessoal que sofre mais necessidades, né, na classe as mais pobres, por exemplo, passarem por esse tipo de coisa. Dentro desse aspecto que a gente está falando do que vem a ser um sintoma depressivo, tá certo? Então, eu acho até que é natural que isso aconteça, Cláudio. Essas observações que eles estão fazendo aí, né, de que achar que depressão é doença só de rico, por exemplo, isso aí é um absurdo, né? E o problema, qual é o problema, na verdade? É que a pessoa, ela tem que se virar, cara. Então, o pobre ele tem que se virar de qualquer jeito, e até tem essa brincadeira aí da chamada, né, da matéria, né, que o pobre não pode se dar o luxo de cair na cama. De cair na cama, né? É um conceito que se tem de uma situação que vem acontecendo e que é pouco explorada, na verdade. Tá certo? Porque, por exemplo, a depressão em si é um nome que se dá para um sintoma que é atual. Antigamente chamava isso de loucura, né? Chamava de outras coisas. Melancolia, ou coisa desse tipo, né? E depressão é um título que recebeu há pouco tempo, eu diria que não passa de 100 anos, vai, tá certo? Que começou a se estudar, né, e se dá esse tipo de termo para designar esse tipo de doença. Bom, aí as questões, Cláudio, é a seguinte: eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra para falar em termos técnicos, mas o que os estudos apontam, né? Que há uma certa deficiência de neurotransmissores lá no cérebro. Serotonina, esses hormônios, vamos assim dizer, né? Que produzem a felicidade e tal. Então, as pessoas depressivas que foram analisadas têm uma tendência a ter esse tipo de
situação. E existem os antidepressivos, que são remédios que foram, vamos assim dizer, descobertos a partir de 1950, né, mais ou menos, que ajudam nesse processo. Quer dizer, a pessoa ela tem esse tipo de alteração no cérebro. Agora, o que provoca a alteração é que ainda se discute. Isso é um ponto para se pensar. Né? Ó, a pessoa está com uma alteração no cérebro, mas isso não é hereditário. Da onde vem isso? Ou seja, o que é que provocou aquela alteração? Talvez possa ter um sentimento dela. Ela começou com um sentimento e aquilo foi, né, agravando o sentir, e ela deixa de produzir determinados hormônios que vão afetar essa região do cérebro, tá certo? É uma ação da alma. É isso. Há esse estudo aí, tá? Porque não se tem uma base sólida e certa para dizer, olha, é isso. Né? E o que acontece com o antidepressivo, na verdade? Ele estimula, ele produz determinados neurotransmissores ou químicos, né, que vão estimular essa área do cérebro para ajudar a pessoa, não quer dizer que vai curar. Sim. Tá certo? Então, existem outras coisas que estão sendo estudadas. Eu já falei num programa anterior aqui do EMT, que é aquele estimulador magnético transcraniano que está sendo usado, né? É um aparelho que o médico usa, e durante meia hora, por exemplo, dependendo do tipo de tratamento, ele emite ondas magnéticas no cérebro. É uma forma de estimular sem o uso do remédio. É uma forma externa de estímulo, né? Entendi. E algumas casas espíritas já estão aplicando esse tipo de tratamento também, que é um tipo de passe diferenciado, né? Eu posso falar mais para frente sobre isso, num tratamento que a gente tem, inclusive, lá no GEMB, tá? Então, vamos lá. Antigamente se achava que tudo tinha a ver com loucura, não se tinha esse termo depressão, e muitos achavam que a loucura era provocada por estímulos externos, ou seja, espíritos que se chamavam de demônios, tá certo? Aliás, Kardec estudou isso também, né? Kardec falava da obsessão, diferentemente dos outros que chamavam de endemoniados. Sim. E tal, né? Possuídos, ou coisa que o valha. Não se tinha um estudo aprofundado do cérebro nessa época. Não se sabia dessas capacidades, né? Dessa dificuldade, né? Desses neurotransmissores, ou dessa falta de química no cérebro que poderia provocar esse tipo de situação, tá certo? Uhum. Hoje, a gente pode ter aí uma união, Cláudio, eu acho que a doutrina espírita ela pode ajudar muito, né, a ajudar nesse processo de entender a pessoa como um todo e ajudar essas pessoas a melhorarem ou até mesmo se curarem sem o uso de remédios. Eu acho. Mas aí é opinião minha, né? Isso vai depender de cada caso, tá certo? Eu falo isso também, Cláudio, baseado no que a gente vê e na experiência que nós temos lá no GEMB, tá? Desse tipo de tratamento. Tá certo? Os efeitos são positivos. Muito positivos. E tem ajudado muita gente. Por exemplo, esse caso do EMT que eu falei, que é este estímulo magnético transcraniano, tem comprovações de curas das pessoas, ou de uma grande melhora, só com a aplicação desse magnetismo aí, através desse aparelho, tá? Sem o uso de medicamento. Então as pessoas têm melhorado, tá certo? Naturalmente que só a aplicação do estímulo, Cláudio, não vai resolver se a pessoa também não fizer um processo... Tem que ter a parte dela. Porque como eu falei aqui, a gente não sabe o que provoca, tá certo? Uhum. A gente não sabe o que leva a pessoa a durante um período, ficar sem esse tipo de química no cérebro, né? Afetando esse lado aí, que é o lado do cérebro que estimula a alegria e tal, né? Tá certo? Tem esse lado também, né, Luiz? Como é que você vê essa questão aí da depressão e também das classes menos favorecidas? Exato. O companheiro Edson pegou um gancho interessante, inclusive associando até às vezes a uma questão espiritual, né? E eu colocaria a coisa também por esse lado, mas numa outra frente.
mesmo porque, não sei se vocês recordam, com certeza devem tê-lo feito, Kardec faz essa pergunta aos espíritos: o que pensar a respeito das pessoas que são abatidas por uma profunda melancolia, né? E os espíritos respondem, já era preocupação na época, como nós acabamos de comentar, e os espíritos acabam relatando exatamente isso, que é as reminiscências, as lembranças do passado, de uma série de coisas, né? Então são diferentes casos, diferentes formas que acabam ocorrendo. E, portanto, lógico, vão estar associados a qualquer classe, porque nós somos espíritos reencarnados na classe A, B, C, D e E. Sim. Então, infelizmente, a nossa sociedade, ela é preconceituosa, porque não só a depressão, mas pobre também não pode ficar resfriado, né? Até um tempo atrás. É que hoje também as gripes ficaram tão mais fortes que o patrão percebe que a pessoa não está nem rendendo. Mas voltando à questão de como poder encaminhar isso, não dessa maneira como essas religiões, sem querer criticar, mas porque elas não têm uma visão. Aí que está a grande experiência que a doutrina proporciona. Ela consegue colocar a forma até tecnicamente. Então, só rapidamente, se podem ser reminiscências de um passado, ou nós estamos lembrando de coisas que nós passamos e que nós não estamos conseguindo transformar agora nessa encarnação, ou pelo contrário, nós estamos querendo voltar ao passado porque o presente não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, ou até mesmo as influências espirituais que podem estar acontecendo durante a nossa vida atual. Tudo isso são coisas que estão agindo sobre o nosso perispírito. E o perispírito atua onde? Atua no corpo. É para isso que ele serve, né? Então, vocês estão entendendo que é um processo que você pode explicar. A psicologia, inclusive, vem fazendo já mais de 120, 150 anos aí, tentando colocar a coisa, mas falta exatamente a questão de você dar um passo além. Então, esse tipo de tratamento que acaba fazendo com que nós tratemos o corpo em si, ele acaba auxiliando, porque o que o perispírito está influenciando o corpo com aquelas impressões mentais, a medicação acaba como que isolando ou diminuindo isso, né? Mas você, como o próprio Edson disse, você não trata a questão maior que é lá de trás. Por isso, nós temos que tentar nos entender. Não adianta ir na cartomante também para perguntar quem foi no passado, para resolver, fazer... Bem, enfim, são outras formas ditas de tratamento também, mas não precisa nada disso. Basta você simplesmente sentar e raciocinar o que eu sou hoje, o que eu devo ter feito para ficar aqui, não como prova, como consequência de eu estar aqui, e o que eu vou ser no futuro, que no futuro eu vou sentar e fazer uma pergunta, então eu já posso fazer para frente. Aí eu posso começar a fazer tratamento. Agora, se eu não consigo também me libertar só com isso, não tem problema, eu posso associar alguma medicação por um profissional qualificado, sim, né, para a gente fazer, senão o cara acaba tomando 3 Lexotan por dia para ver se acalma. Sim, né? Agora, essa visão simplista, né, como é relatado pela Andressa, é só orar que passa, é falta de fé. Alguns espíritas, em algumas casas espíritas, também acabam falando esse tipo de situação. Porque falta o estudo, né, Cláudio? Falta a compreensão maior das coisas, né? Eu acho assim, a gente não pode nunca colocar as coisas de uma forma bem simples, porque o ser humano é um universo à parte, cada um de nós é um universo à parte. O que serve para você, Cláudio, pode não servir para mim, tá certo? Por quê? Porque as minhas necessidades são diferentes das suas. Sim. Até essa questão da influência, né, como falou o nosso amigo aqui do perispírito, né, em relação ao corpo físico, é diferenciado também. A gente não sabe o que você traz aí de necessidades, da bagagem, dos aprendizados que você se programou, né, para vivenciar. Agora, o grande problema é esse, é que, infelizmente, falta informação, falta conhecimento e falta interesse também das pessoas, tá certo? Aí tratam de uma forma simplista, basta orar, ou isso aí é frescura, levanta dessa cama,
Quer dizer, né? Como se fosse fácil. Sai como daí, se fosse simples. Tá deixa eu certo? te interromper, a gente está na hora do intervalo, daqui a pouco retornamos com esse assunto aí falando de depressão e o que a Casa Espírita pode auxiliar e se ela está preparada para auxiliar nestes casos. Até já.